Olá, meus irmãos. Venho aqui gravar mais um vídeo para vocês, né? Falando da razão da vida. Como sempre, eu trago um tema, um texto, né? Escrito por nós mesmos, inspirados aí pelo Espírito de Deus, trazendo para vocês o entendimento perfeito do porquê que nós estamos no mundo, a razão de nós estarmos aqui. Sempre enfatizando que o que eu falo não é religião, nem um sistema religioso, nem seitas, nem doutrinas de homens, nem nada disso, né, que o povo pinta por aí. Mas eu falo da razão da vida, de verdade, o porquê do nosso Criador ter nos criado, assim como todas as coisas, né, que são criadas têm uma razão de existir, tem o porquê que o Criador a criou. Assim também eu falo, no nosso caso, né, que nós somos criações de Deus, temos nosso Criador, e obviamente que ele tem um propósito e que não é esse que cada um pinta por aí, mas de fato tem um caminho a se trilhar para enxergar pelo entendimento verdadeiro o porquê que o nosso Criador nos criou. E eu sempre cito aqui que o único caminho que nos leva ao entendimento perfeito de qualquer coisa é o caminho do raciocínio lógico, que Deus já nos atribuiu este órgão do raciocínio, né, para a gente poder enxergar todas as coisas pelo entendimento, assim como o nosso olho carnal, com ele a gente vê todas as coisas como realmente elas são, né, como elas se mostram ser, né. Então assim, não adianta você falar que acredita que aquilo que você está vendo é uma outra coisa, porque não é, aquilo se mostra ser o que é. Se você está vendo um copo na sua frente, ele se mostra ser um copo e não tem como ser outra coisa. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Que no campo do entendimento, quando a gente vê as coisas pelo raciocínio lógico, o raciocínio é o nosso olho, né, que faz a gente enxergar as coisas no entendimento. Então assim, quando você trilha esse caminho, você enxerga as coisas como elas realmente são, e não do jeito que você acha, que você acredita, ou que você tem fé, ou do jeito que você confecciona na tua consciência, mas já existe, né, o entendimento das coisas perfeitas como elas realmente são. Então assim, por isso eu sempre falo que esse é o único caminho que é de verdade para a gente enxergar todas as coisas pelo entendimento, aí na questão da nossa razão de existir, né? Todo mundo tem esse órgão em si, na consciência, que é o órgão do raciocínio. Então, todos estão aptos a enxergar a verdade de Deus pela sabedoria. Não enxergam porque são cegos nesse olho, né? E nem se esforçam para se curar. Mas assim, eu sempre estou trazendo aqui para vocês um texto e trilhando o caminho do raciocínio para que vocês trilhem comigo e enxerguem também. Então, hoje eu trouxe um texto que se chama Alguma Dúvida? Né? Então, a gente tem que trilhar o caminho do raciocínio para não ter dúvida nenhuma no quesito aí da nossa razão. A ideia de um suposto Deus pouco importa dentro do raciocínio lógico, mas temos que trabalhar com o que temos nas mãos, até mesmo para chegarmos à existência do Criador Deus. Então a gente deve trabalhar com os elementos que nós temos nas mãos, que nem eu sempre falo assim, por exemplo, para você descobrir um resultado, uma incógnita, por exemplo, na matemática, você tem que ter algum elemento na mão para você raciocinar, né? Que se você não tiver elemento, como é que você vai chegar ao resultado, né, da incógnita? Então, assim, nós também já temos os elementos nas mãos, né? Que o ponto principal somos nós mesmos, que somos a criação de Deus. Então, obviamente, que temos um Criador, e se temos um Criador, temos uma função a executar para o bem do nosso Criador, né? E por aí vai. Se você for seguindo o raciocínio lógico, você vai enxergando qualquer relação que tem entre uma criação e um Criador, né? Quem que faz a vontade de quem? Obviamente que é a criação que faz a vontade do Criador. Então, trilhando o caminho do raciocínio lógico, nós vamos enxergando. Mas eu vou dar continuidade aqui no texto. Não é a existência que pensa, mas sim a consciência que produzimos criação. Ela é que pensa, raciocina, forma ideias, né? Decide por quem ela quer agir e principalmente é por ela que as coisas se manifestam. Então esse ponto aqui, eu tô dizendo assim, ó, não é a existência que pensa. Por exemplo assim, não é a nossa carne
que pensa, não são as coisas que existem que pensam, mas quem pensa, raciocina, forma ideia, age, são as nossas consciências, né, que tem esse poder, né? Pode ver aí que, por exemplo, o animal, o cachorro, por exemplo, qualquer animal não tem consciência, então eles só agem por instinto, eles não pensam, né? Então, assim, o único, nós na carne somos animais também, né? Só que somos animais racionais justamente porque nós somos os únicos, né? Os seres humanos são os únicos que produzem consciência, né? E é justamente a consciência que é o grande X da questão, é o pivô da coisa, é o que Deus deseja, é o fruto que nós produzimos como criação, porque é a nossa consciência que dá valor a tudo que existe. E somos nós que pensamos e raciocinamos, agimos, determinamos para qualquer coisa. Então, vamos continuar aqui na linha do raciocínio, porque é a nossa consciência que tem esse poder de pensar para enxergar todas as coisas, né? Um dia, nós nascemos neste mundo pela carne, como vemos. E certo é que um dia vamos deixá-lo pela morte dela. Nesse caso, até aí, alguém tem alguma dúvida? Obviamente que não, né? Porque nós sabemos que um dia nós nascemos nesse mundo, mas que um dia também vamos morrer e assim vamos sair desse mundo. Um dia também, olha só que bacana, raciocina comigo. Um dia nós fomos um sêmen, né? Um espermatozoide que o nosso pai produziu, um daqueles que o nosso pai produziu. E este sêmen trilhou por um caminho para chegar ao óvulo da mulher, no caso no óvulo da nossa mãe. E no ventre dela, ele se gestou por um período de tempo, né, que todos nós sabemos disso, e por fim, nascemos neste mundo como se vemos. E aí? Até aí alguma dúvida? Obviamente que não, porque nós estamos trilhando o raciocínio, e pelo raciocínio nós enxergamos a coisa como ela é, né? E vemos que um dia fomos um sêmen que o nosso pai carnal produziu, né? E justamente no dia que ele coabitou com a nossa mãe, foi ejaculado lá muitos sêmens, todos correram em busca do óvulo, teve que trilhar esse caminho e o nosso adentrou o óvulo da nossa mãe, né? E aí teve o momento da concepção, que é a inseminação da semente no óvulo, e dali então houve um processo de gestação até a estatura completa de ser humano e nascemos nesse mundo e não temos dúvida disso. Depois de nascermos, crescemos neste mundo. Com o tempo, fomos produzindo a consciência das coisas, porque olha que interessante, quando a gente era um bebê, nós não tínhamos consciência de nada, mas conforme nós fomos crescendo, fomos produzindo consciência das coisas e principalmente de nós mesmos, como criação. Até aí tem alguma dúvida? Obviamente que não, porque quem que não testifica que é uma criação na carne, que passou todo esse processo, né? E quem não testifica também que tem a sua consciência, que nós produzimos como criação. Nós descobrimos também que temos a vida, estamos aqui vivos, descobrimos isso. E com um pouco, se forçar mais um pouquinho o raciocínio, nós vemos que a vida não provém dessa matéria aqui, ó, não provém da existência da matéria. Sabe por que não? Inclusive, tem muitos aí que confundem vida com energia. Mas, vamos raciocinar um pouquinho. Nós descobrimos que temos a vida e com um pouco mais de raciocínio vemos que a vida não provém da matéria como alguns a confundem com a energia. Pois esta sim provém da matéria, a energia provém da matéria, mas a vida não provém da matéria. A vida provém de outra existência, que é o Espírito de Deus que está em nós, né? Inclusive estamos vivos por causa do Espírito Santo de Deus. Então, nota-se que a vida não provém da matéria. O que provém da matéria é a energia, mas a vida provém do Espírito. Vamos continuar aqui. Se a vida fosse energia, nunca morreríamos, não é verdade? Pois mesmo a matéria morta tem energia. Então você vê que mesmo a matéria estando morta tem energia. Então nota-se que a vida não é energia e não provém da matéria, senão nunca nós morreríamos, certo? Então vamos continuar aqui.
quem não testifica a vida em si mesmo? Obviamente que todos testificam a vida e sabem que um dia vamos morrer na carne, que é justamente quando o Espírito de Deus, o que tem vida, que é o Espírito, sai de nós e volta a Deus, né? Olha só, até aí alguém tem alguma dúvida? Não. Jesus, nosso irmão Jesus, falou a Nicodemos da possibilidade de nascermos de novo, não mais para a carne, mas sim para o Espírito. Esta existência que já está em nós pela vida, né? Então, a lei que rege este novo nascimento no Espírito é a mesma que regeu para nós nascermos na carne. No que é claro ver que o propósito da vida tem 3 fases, como eu sempre digo, né? A fase de sêmen, que nós já passamos, a fase de ser humano, em que estamos, e a fase espiritual, que almejamos, que é a próxima etapa da vida, é a fase eterna, né? Então nota-se que nós estamos dentro de um propósito, que ele tem essas 3 fases, né? Você vê que o nosso irmão Jesus disse de um novo nascimento, não mais para a carne, mas para o Espírito. Então na carne nós já nascemos, como eu trilhei aqui o raciocínio, um dia fomos um sêmen, passamos por um processo, teve uma lei que regeu esse processo para nós nascermos aqui na carne, e agora temos que nascer para o Espírito para galgar a próxima etapa da vida, que é a próxima etapa definitiva e eterna para a nossa consciência, a etapa da vida eterna, é a fase espiritual, mas também é a mesma lei que regeu para nascer nesse mundo, também tem a lei que rege para a gente nascer na próxima etapa da vida, né? Então já passamos por uma metamorfose, onde nós somos um sêmen e nos transformamos em ser humano, não é verdade? Então agora, através de uma metamorfose, vamos nos transformar de ser humano em ser espiritual. Como Paulo disse, olha só o que o nosso irmão Paulo disse: assim como trouxemos a imagem do ser animal, também traremos a imagem do ser celestial, que é o ser espiritual. Mas não é primeiro o ser espiritual, senão o animal, depois o espiritual. E por que esta ordem? Porque é o ser animal que produz a consciência, onde será gestado o ser espiritual. Como Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que é o Espírito da vida, porque a sua vinda é certa. Então olha só, como eu vim falando ali, a mesma lei que regeu para a gente nascer nesse mundo pela carne, também existe, né? Essa lei que rege para nós nascermos no Espírito, para a gente galgar a próxima etapa da vida, né? E como Paulo disse, da mesma maneira que nós trouxemos a imagem do ser animal, quer dizer, da mesma forma que foi para a gente nascer nesse mundo e a gente ter essa imagem aqui do animal, do carnal, também da mesma forma será para a gente ter a imagem do ser espiritual. Daí ele concluiu, não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Por quê? Porque foi na carne, pelo ser animal, que nós produzimos a nossa consciência, né? E é na consciência que se faz essa nova gestação, essa nova inseminação da semente do Espírito dentro da nossa consciência, né? Onde nós vamos passar por um período de gestação, que é uma transformação, uma segunda metamorfose, assim como nós passamos a metamorfose onde deixamos de ser sêmen, né, e nos transformamos em ser humano. Agora temos que deixar a condição de ser humano, porque a nossa consciência foi produzida pela carne, então ela se identifica pelo ser animal, ela se identifica pelo ser carnal, né, porque a carne está instalada na consciência, mas agora a consciência tem que passar por esse processo de transformação, né, tem que estar dentro dessa lei, tirar a carne da frente, né, se relacionar com a verdade de Deus e conscientizar, ou seja, inseminar o Espírito dentro da consciência, para que então, naturalmente, a mão de Deus, que é o próprio Espírito que está em nós, faz essa transformação onde nós deixamos de ser ser humano e passamos a ser ser espiritual, e dentro desse processo nós vamos crescendo pelo leite racional, né, que é o raciocínio, né, vamos ficando forte, vamos se tornando nesse novo ser e morrendo para a carne e vivificando esse novo ser, crescendo pelo Espírito até a estatura completa de Cristo, né, que é o ser semelhante a Deus, é o Filho legítimo de Deus, para que a gente possa galgar aí a próxima etapa da vida, né, que é a nossa vida eterna, a fase espiritual, a terceira fase que tem à frente, que é a eternidade que nós vamos enfrentar, que nós sabemos que com a carne nós não vamos muito à frente,
porque a nossa carne vai morrer justamente quando o Espírito de Deus voltar a Deus. Por isso que enquanto nós estamos nesse mundo, esse é o período, né, de nós realizarmos o propósito de Deus em nós. É para isso que nós estamos aqui. Deus visa a nossa consciência, Ele quer essa consciência pelo Espírito de Deus. Por isso nós nascemos na carne, produzimos a consciência, para que nessa consciência seja gerado o filho legítimo da vontade de Deus, que é o filho espiritual. Então vamos dar continuidade aqui. Como Oséias disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que é o Espírito da vida que está dentro de nós, porque a sua vinda é certa. Então como é que a gente foi crescendo pela carne e foi se produzindo consciência da carne um dia, se conhecendo pela carne, agora é outro processo. Agora a gente tem que conhecer esse nosso novo ser, que é o ser espiritual, né? Que é o Senhor, é o Espírito de Deus que está dentro de nós. É por Ele que agora nós temos que se identificar e se conhecer, porque Ele é o nosso novo ser, é o ser eterno, que vai para a próxima etapa, né? Vai dar sequência. E onde é gestado alguma coisa pelo entendimento fora da consciência? Não tem como gestar alguma coisa, né, de entendimento fora da consciência. O único lugar que a gente gesta, ou que busca, ou que enxerga as coisas pelo entendimento é dentro da consciência de cada um de nós. E até aí, você tem alguma dúvida? Porque se tiver, você pode entrar aí depois para me perguntar, tá bom? Depois que eu postar esse vídeo. E quando atingirmos a terceira etapa da vida, que é a fase eterna, né? A fase espiritual, que é onde a nossa consciência, pelo Espírito, que o Espírito será o nosso corpo, por isso que nós temos que gestar esse novo ser enquanto estamos aqui, que ele está aqui dentro de nós, é a semente de Deus, assim como um dia, né, o sêmen do nosso pai entrou no óvulo da nossa mãe e foi gestado, e estamos aqui carnalmente falando, agora essa semente de Deus que está em nós, que é o Espírito de Deus, tem que ser gestado na nossa consciência, e depois disso, quando ele está na estatura completa de Cristo, que se tornamos um ser espiritual, né, aí então nós vamos galgar a nossa vida eterna, que é quando essa carne morrer e esse espírito voltar a Deus, aí sim a nossa consciência vai manifestar todas as coisas dessa nova etapa, né? Com esse novo corpo, novos céus e nova terra, uma vida eterna que já está lá preparada, uma terra prometida, preparada já para nos receber pelo Espírito, assim como nós tínhamos esse mundo já preparado aqui para nos receber pela carne, né? E quando atingirmos essa terceira etapa da vida, vamos perceber que conseguimos passar por esta proeza. E aí então, eu te conto o resto, tá bom? Alguma dúvida disso? Com certeza não, porque quando a gente trilha o caminho do raciocínio lógico, né, e vai raciocinando, vai enxergando as coisas pelo entendimento dentro da nossa consciência, a gente enxerga a coisa como ela é uma coisa concreta, é uma verdade absoluta, como se diz, um axioma, a mais pura verdade, a sabedoria de Deus que alimenta a nossa alma. Você enxerga, você sente, você come essa verdade dessa sabedoria, né? E ninguém te engana porque é você que enxerga. Por isso que eu falo tanto para todo mundo assim desatrofiar esse órgão do raciocínio para que enxergue todas as coisas. Sempre estou trazendo textos, vídeos, poesias, músicas, todo o material aí, mas sempre induzindo a consciência a raciocinar e a enxergar as coisas pelo entendimento, porque depende da consciência raciocinar para enxergar e depende também da consciência raciocinar para conscientizar esse espírito e também crescer por este novo ser, para a gente galgar a nossa próxima etapa da vida, a fase eterna, e quando lá chegarmos a gente vai ver que conseguimos esta proeza, assim como hoje nós vemos que conseguimos uma proeza que já foi rara, que foi de estarmos aqui nesse mundo, porque foram barbaridade de tantos sêmens para o ralo, né, para estar o nosso aqui hoje, e a gente vê que isso já foi raro, né, e é raro também uma consciência adentrar a próxima etapa da vida, mas depende de nós, depende de cada consciência. Hoje é mais fácil, porque hoje é um óvulo, que é uma consciência, para uma semente, que é o Espírito que está dentro de nós, então só depende da consciência de cada um de nós, tá bom, meus irmãos? Então, fiquem aí refletindo sobre esse vídeo, sobre este assunto, raciocinando. Qualquer dúvida, só nos procurar aqui no Facebook, no meu Facebook, na nossa página Razão da Vida. E entre lá no nosso site, www.razãodavida.com, onde temos textos, músicas, muito material, muita coisa aí para raciocinar sobre a nossa razão de existir,
o porquê nós estamos aqui nesse mundo, tá bom, meus irmãos? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um com muita sabedoria para enxergar a verdade de Deus e praticar, para a gente galgar aí junto essa próxima etapa da vida.